Bem, amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês aí que curtem o nosso canal Cockpit do Xande. Muito bem, pessoal, jogão de bola aí, né? Flamengo e Palmeiras. E vamos aí agora à avaliação dos jogadores do Flamengo e depois dos números da partida. Mas antes eu quero pedir o seu like, pedir sua inscrição no canal e ajudar o Xande a crescer. Vamos acompanhar aí, pessoal. Dê o seu like aí, me ajuda aí, pessoal. Não custa nada, é de graça, não dói. Muito bem. Então o Flamengo ontem veio com esses seguintes jogadores. E houve as substituições, vamos falar aqui por ordem. Primeiro, o Rossi no gol, né? O Rossi ontem, como sempre, foi bem inteligente na jogada que resultou o gol do Arrascaeta. Foi muito bem também quando exigido. O Rossi, ele tentou sair rápido ali, conseguiu, e assim conseguiu ali um belo passe do Pedro ali, botou a Arrascaeta na casa do gol. O cara é craque, né? Então, Xande, qual a nota do Rossi? Vou dar a nota 8, porque também ontem foi um jogo bem difícil, o time do Palmeiras atacou bastante. Rossi ontem foi exigido, ele apareceu bem todas as vezes. E tivemos então na lateral direita o Emerson Royal, né? Falei a nota do Rossi, né? 7. O Emerson Royal, vou dar uma nota 6 para ele. Eu pensei que ia vir o Varela, e isso daí quer dizer que eu acho que o Emerson Royal é o titular na cabeça do Felipe Luiz, mas eu acho que o Varela é bem melhor do que o Emerson Royal. Mas o Felipe Luiz é técnico, tá rico, ganha uma fortuna para isso e sabe mais do que eu. Mas mesmo assim, eu prefiro o Varela do que o Emerson Royal. Nota 6, né? Então vamos lá. O Emerson Royal ontem viu o Vitor Roque subir nas costas para o primeiro gol do Palmeiras. Marcou muito mal, mas também por conta que o Léo Ortiz estava fora e o juiz segurou muito a entrada de Danilo. Então o Flamengo estava com 10 jogadores em campo na hora do primeiro gol. Também o Emerson Real retribuiu com um lençol no atacante e deu passe para Pedro sofrer o pênalti no segundo gol. Mas mesmo assim, prefiro o Varela. E aí então, nosso zagueiro Léo Ortiz, nosso camisa 10 aí, como você fala, né, da zaga, eu dei nota 6 para Emerson Royal. Léo Ortiz, vou dar uma nota 6, porque ficou pouco tempo, né, pouco tempo de campo, mas mesmo as sessões iniciais que o Palmeiras estava atacando muito, o Léo Ortiz conseguiu segurar bem a pressão do Palmeiras. Vinha de bons duelos com o Vitor Roque. Não estava em campo quando o Flamengo sofreu um gol, porque ele tinha se contundido, se machucou, e o Danilo ia entrar, ficou aquele tempo, foi quando o Flamengo levou o gol. Aí entrou o Danilo. Vou dar uma nota 7 para o Danilo, que entrou no lugar do Léo Ortiz e deu conta do recado. Fiquei com medo, daquele jogo do Bahia e tal, depois ele deu uma entrada dura lá, aí realmente deu um pouquinho de medo, mas foi tranquilo, né? Então, é isso, pessoal. É complicado, porque o jogador que às vezes bota medo, né? Ele vem daquela expulsão, podia vacilar de novo, né? E a gente, como torcedor, deu medo. Mas para ser justo, né? A gente tem que falar que o Danilo ganhou os duelos aéreos, né? E deu uma boa cobertura para o Emerson Royal ali pelo lado direito. Ela lateral direito, né? Então ele sabe muito bem daquela função de como atuar pela direita. Inclusive eu acho muito melhor a dupla Danilo e Léo Pereira do que o Danilo e Léo Ortiz. Aí vamos lá, Léo Ortiz, vou dar nota 8 para o Léo Ortiz, né? Fez uma partida muito segura, mesmo com a pressão inicial do Palmeiras. Ele ganhou a maioria dos duelos com os atacantes do Palmeiras. Pessoal, o Léo Ortiz é aquele jogador que ele é muito subestimado, mas o Léo Ortiz ele é tão bom quanto o Léo Ortiz, né? O Léo Pereira é tão bom quanto o Léo Ortiz. Ele é muito bom zagueiro. Falha às vezes, mas pô, é normal, né? Daquelas falhas, porque a zagueira é normal. Ninguém vai jogar 100%. Sempre vai ter um momento que vai dar uma falha. Mas ele é muito bom jogador. Alexandre, vou dar nota 7, né? Então, ele não subiu tanto ao ataque, também porque ele é um jogador mais de contenção, né? Mas foi muito seguro na defesa, que para mim, na verdade, é o melhor dele. E até porque é um jogador que tinha que estar mais, um jogo que tinha que estar mais ali centrado mesmo, porque a equipe do Palmeiras é muito traiçoeira. E aí, temos aí já no meio campo o Eric Pulgar, né? Fez uma falta muito dura em
Maurício levou o amarelo já no início do jogo, não sei se o pessoal está lembrado. Depois diminuiu o ritmo para não ser expulso, mas manteve a boa presença defensiva. Ajudou na saída de bola, deu equilíbrio no setor. Foi o primeiro jogo como titular depois da lesão e mostrou estar bem fisicamente. Vou dar uma nota 7 aí para o Eric Pulgar, né? Eu gosto muito do Eric Pulgar e eu acho que realmente ele é o titular. O Saul entrou no lugar dele, Saul joga pra caramba, mas eu acho que o titular é o Eric Pulgar. Saul, então, né, que entrou no lugar do Eric Pulgar, deu um toque de maior qualidade na saída de bola, ele é muito bom nisso, verdade, mas o Pulgar é mais marcador, mas sem liberdade para tanto ao ataque, talvez pela preocupação defensiva e pelo retorno após ficar fora de alguns jogos, né? Ele estava machucado, sentindo tornozelo, fisgada. Eu vou dar uma nota 6 aí para o Saul, mas também é um ótimo jogador, tanto ele quanto o Eric Pulgar, só que eu acho que o Eric Pulgar é mais pegador, tanto é que sempre está levando cartão amarelo. Próximo jogo, o Eric Pulgar tá suspenso, e aí o Saul deve entrar naturalmente no lugar do Eric Pulgar. Jorginho, né? Que pra cacete, cara, gol de pênalti. Você viu o pênalti, o cara veio daquele pulinho, pum! Então o Jorginho teve sua melhor atuação desde que retornou da lesão, bem nos desarmes, distribuiu bonito passes e ainda fez um gol, cobrança de pênalti muito bem batida, né? Um líder dentro de campo, sem dúvida, orienta o time todo, fala o tempo todo, olha ali, vem aqui, é um líder. Xande, nota do Jorginho, 8. E aí temos o nosso craque do jogo, nosso debochado, Arrascaeta, né? O Arrasca ontem, mais uma vez, ele foi decisivo a marcar o primeiro gol do Flamengo e teve uma boa atuação, principalmente no primeiro tempo. Foi um dos destaques da partida e participou das principais ações. Só lembrando, irmãos, que ontem, quando o Flamengo faz aquele primeiro gol, no primeiro tempo com a Arrascaeta, aquele passe de pelo Léo, trouxe, né, a defesa toda, abriu para o Arrascaeta e a Arrascaeta foi lá só para ser feliz. Antes de eu falar, vou dar nota do Arrascaeta 9. O Arrasca, ele ontem, pessoal, me quebrou até o que eu ia falar, né? Calma aí. Esqueci mesmo. Depois, se eu lembrar, eu volto. Então, nota 9 para o Arrascaeta. Aí depois ele saiu, entrou o Plata. Nota do Plata 6, né? Mas teve o padrão do jogo que vinha sendo feito pelo Luiz Araújo do lado direito, que o Plata caiu lá pelo lado direito. Mas acabou pagando o preço no segundo tempo de menor intensidade ofensiva do Flamengo, né? Porque o Flamengo já estava mais cansado. Então, nota 6 aí para o Plata. Samuel Lino, tem que ver o que está acontecendo com esse rapaz, viu? Vou dar uma nota 4 para ele. Dá 4 porque o Flamengo ganhou, né? Porque senão era 1. Foi muito mal no jogo, errou passe, lance de bobo, correu de forma errada. Jogador nulo, o Flamengo jogou com 10. E aí ele saiu e entrou o Carrascal, que está jogando muita bola, viu? Nota 8 aí para o Carrascal. Entrou muito bem, deu mais velocidade e maior mobilidade do setor, em que Lino vinha tendo dificuldade. Fez uma bonita jogada individual, o cara que estava bem ensopado no campo, né? E sofreu falta na entrada da área. Quase marcou o 4º gol na reta final. Está jogando demais. E ele, difícil dizer dos titulares, mas ele é um dos titulares. É o que eu sempre falo. Olha, quando eu olho do Flamengo, eu sempre digo: é Rossi, Arrascaeta, Pedro e mais 8. É mais 8, né? Aí, nesses 8 aí, pode entrar o Carrascal, o Plata, enfim, todos eles, né? E aí, gente, vamos para o nome do jogo, né? O nome do jogo é eleito o melhor jogador em campo, com certeza é ele, Pedro. Vou dar 9,5 para Pedro, né? Pedro ontem ele participou dos 3 gols do Flamengo, primeiro com o passe do Arrasca, depois sofrendo o pênalti e depois marcando o gol, né? Então o Pedro ontem deu uma linda assistência, a primeira para o Arrascaeta, inaugurar logo o placar. Em segundo, como eu falei, sofreu o pênalti, que foi convertido por Jorginho, e já no fim do primeiro tempo deixou o seu dono do jogo. Não tem... Cara, é aquela questão. Pedro, se você continuar assim, meu amigo, eu acho que você nem fica no Flamengo. Os caras aí da Europa aí, esse time endinheirado aí, vai chegar aqui, vai abrir a mala, 50 milhões de euros, vai te levar, meu irmão. Você joga demais. E aí entrou o Bruno Henrique. Teve pouco tempo em campo, não tem nem como dar nota pro Bruno Henrique, certo? E aí Luiz Araújo, né? Mais uma vez, né, correu muito, ajudou demais o esquema do Felipe Luiz,
É um jogador que ele é incansável, se movimentou e participou muito, mas teve as dificuldades ofensivas, mas também porque estava bem marcado, né? E quase marcou em cobrança de falta. Vou dar nota 8 aí para Luiz Araújo. E o nosso mago, Felipe Luiz, né? Cara, foi bem na escalação inicial, fez as substituições necessárias no segundo tempo para manter o ritmo. O único, porém, foi a demora na troca de Léo Ortiz, mas foi aquela questão mais médica, né? O Flamengo levou um gol com o jogador a menos, né? Mas aí foi aquela questão médica, né? Então, Xande, e nota do juiz? Cara, o Wilton Pereira, um jogo nervoso, ele sabia da pressão de ambas as equipes, não só da CBF, da torcida, da imprensa, todo mundo, não por erro dele, mas por erro de outros árbitros, especialmente o senhor Ramon Abate Abel. Ele entrou muito pressionado, ele sabia da responsabilidade, entrou nervoso, né? Houve alguns erros pontuais. Eu não acho que foi falta de Danilo naquele segundo jogo, como depois de também foi falta de Pedro também. Não foi, até pelo carro, o cara desabou ali do nada. Depois, tanto é que ele desabou, que ele viu que a bola, ele tentou armar uma falta ali, né? Uma insinuação. E Pedro veio, aí ele pegou e levantou, ele estava atrasado e pisou pelo gol, muito bem marcado. Bom, pessoal, estatística do jogo, só pra gente entender um pouquinho. Chutes aí, lá, aquele chute maluco lá pra frente, o Palmeiras deu 20, o Flamengo deu 8. Chute a gol, o Flamengo deu 4, o Palmeiras deu 9. Né? O Palmeiras veio com mais sede. Posse de bola, 52% para o Palmeiras e 48% para o Flamengo. Coisas que geralmente é o Flamengo que tem mais posse de bola. Passes, 405 do Flamengo, 427 do Palmeiras. Precisão de passe, 79% para cada lado. Quer dizer, foi muito parelho. Faltas, 13, o Flamengo marcou 13 e o Palmeiras 16. Cartões amarelos, o Flamengo teve 4 e o Palmeiras 2. Cartão vermelho, o Palmeiras teve 1, que foi lá um auxiliar técnico, né, Joaquim. Não, jogador, né, Joaquim Piquerez, né, foi expulso ali já no final do jogo. Escanteio, o Flamengo teve 1 e o Palmeiras teve 8. Impedimentos, o Flamengo teve 1, o Palmeiras não teve nenhum. Com isso daí, o Palmeiras é o líder, por questão de desempate, porque tem uma vitória a mais, tem 19, o Flamengo tem 18, mas ambas os times têm 61 pontos, está aí aberto, né, disputa pelo campeonato, vamos ver, né, vai ser pau a pau até o final. Cruzeiro está com 56 pontos, lembrando que o Palmeiras pega o Cruzeiro no próximo jogo, e aí vai ser parada dura, né, tomara. O Cruzeiro chegue lá e consiga arrancar pontos do Palmeiras, né? Então, pessoal, é o que a gente tinha para falar hoje aí. Deixa o seu like, se inscreva no canal e daqui a pouco tem mais notícia, ou amanhã de manhã tem notícia. Vamos ficando inteirados aí de tudo que acontece no time mais querido e amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, meu Flamengo. Um beijão no coração de todos, se inscreva no canal. Fui!